Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém. Estou com a Bíblia aberta aqui em Mateus, capítulo 1, sobre o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o filho, ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria defamar, deixou-se ela secretamente. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas, receba Maria, sua mulher, porque o que ela está gerando é do Espírito Santo, e ela dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus convosco. E José, despertando-se do sonho, fez como o anjo do Senhor e lhe ordenou, e recebeu a sua mulher, e não conheceu até que deu à luz ao seu filho primogênito. Pôs-lhe o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Coisa linda, né? Privilégio, né? A mãe de Jesus. Privilégio para Maria. Maria foi uma das mulheres, né, bendita, né, que foi escolhida para gerar o Filho de Deus, né, Jesus Cristo. E no meio, né, de muitas, Deus escolheu Maria, uma moça pura, né, bela, para dar luz ao Filho, né, a Jesus. E Jesus, antes mesmo de nascer, ele já era perseguido. Antes mesmo de nascer, já queriam, né, perseguir a Maria para ver onde Maria estava. Quando Jesus nasceu, Maria teve que se mudar de uma cidade para outra, de um lugar para outro, porque quando o rei Herodes descobriu, né, queria matar Jesus. Vocês, meus irmãos, se vocês perceberem, aquele que tem um propósito de Deus, né? Aquele que o Senhor tem um propósito na vida, antes mesmo dele nascer, ele já é invejado, ele já é perseguido, né? Através da mãe que está gerando. E com Jesus, hoje no dia de hoje é assim, né? Aqueles que Deus escolhe, aqueles que Deus tem uma promessa, aqueles que Deus tem algo, né, maior na vida daquele filho, daquele servo, ele já é invejado, ainda criança, ele já é perseguido, né? Tudo porque o Senhor tem um plano na vida daquele filho. Ele é um escolhido do Senhor. E com Jesus, a gente tem um exemplo de Jesus, né? Que Maria sofreu, né, as perseguições. Ainda assim, Maria com Jesus no ventre, né, sendo gerado, quem ia acreditar que Maria estava esperando o Filho de Deus, né? Quem ia acreditar em Maria se Maria contasse que o filho ali que estava sendo gerado não era do marido dela, de José, era do Espírito Santo. Hoje em dia, meus irmãos, os servos de Deus, alguns, muitas vezes a gente fala que Jesus faz milagre, que Jesus opera. Custa acreditar, confiar, ver naquela hora, se enche de fé naquela hora e depois aquilo cai por terra, né?
Muitas vezes não recebe o milagre, não recebe a cura, porque não crê o suficiente, não tem fé o suficiente. E aqui a gente tem um exemplo, né, do Filho de Deus, que antes dele vir ao mundo, né, ele já era perseguido dentro do ventre de Maria. Maria já era perseguida. Então Jesus veio, né, para salvar, para libertar o povo, para salvar o povo do pecado. E quando Jesus nasceu, já tinha gente querendo matar Jesus. O tempo todo Jesus foi perseguido, né? Até os propósitos de Deus se cumprir na vida do filho, né? E hoje em dia, um servo de Deus, quando Deus escolhe ele para uma determinada coisa, né? Uma determinada função, quando o Senhor tem promessa na vida daquele filho, quando ele é escolhido por Deus, ele sofre desde o nascimento. Ele é rejeitado, ele é perseguido, ele é excluído, ele é maltratado. Nossa, mas o escolhido de Deus, ele sofre. Ele passa por tanta coisa até entender o propósito que Deus tem na vida dele. Quando ele entende que tudo aquilo que ele passou é porque ele é um escolhido de Deus, aí sim vem cair a ficha, ele vem entender, né, que ele é um escolhido de Deus. Ele começa assim, né, a vir à memória dele tudo que ele já passou, tudo que ele viveu, né? E depois ele vem cair em si, que ele é um escolhido de Deus. Se ele passou por tudo aquilo, é porque Deus escolheu ele para determinada coisa, né? Para determinada situação. E quando tem um escolhido de Deus, ele sofre, ele é rejeitado, como eu disse a vocês, ele sofre perseguição, mas ele continua ali, meu irmão, na posição, ele sofre calado, ele passa pelas lutas dele calado, e Deus ali, né, trabalhando, preparando ele, né, para aquilo que Deus vai fazer, até as promessas de Deus se cumprir na vida dele. Ele passa por coisas, ele passa por muitas lutas. É afronta, é levante, é perseguição, mas tem que continuar na posição, tem que continuar fazendo a vontade de Deus, tem que continuar obedecendo ao Senhor, tem que continuar fazendo, né, as coisas para Deus, levando a palavra, não importa. Se você é um escolhido do Senhor, se você tem passado por perseguição, que você tem passado por luta, que você tem passado por rejeição, se você foi abandonado, nem se preocupe, meu irmão, porque você é um escolhido de Deus. Se você passou por perseguição, rejeição, abandono, sabe? Afronta, levante, é porque Deus te escolheu para algo que Ele quer. E Ele está te preparando para tudo aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Porque Deus, Ele não faz, Ele não dá nada ao filho, aquele que é escolhido, aquele que é prometido, antes que Ele prepara, antes que Ele capacite. Olha Jesus. Jesus, quando nasceu pequeno, Jesus já era perseguido. Herodes já queria matar Jesus, ainda pequeno, para que nada se cumprisse ali, né? Nada que fosse feita a vontade de Deus através de Jesus. Mas enquanto os planos de Deus não se cumprir na vida do filho, ninguém impede o trabalhar de Deus. Ninguém impede o propósito de Deus na vida do filho. Aquele que Deus escolheu. Pode vir as lutas que for, pode vir as perseguições que for, pode ter a rejeição que for, mas enquanto os propósitos de Deus não se cumprir na vida dele, então não adianta aquele que é prometido do Senhor, nem adianta ninguém tentar, não adianta ninguém perseguir, não adianta ninguém impedir, porque no tempo certo, na hora certa, as bênçãos do Senhor vai ser derramada nas mãos daquele que o Senhor escolheu.
os propósitos de Deus vai se cumprir na vida daquele que o Senhor escolheu. Meu irmão, minha irmã, se você é uma escolhida, um escolhido de Deus, e você passou por tudo isso que eu acabei de falar, no tempo do Senhor, Ele vai derramar tudo aquilo que Ele te prometeu. Os propósitos dele vai se cumprir na tua vida. E não tem ninguém que vai impedir o trabalhar de Deus na tua vida. É só tu se manter na posição. É só tu continuar na obediência com o Senhor. Porque se tu é um prometido de Deus, um escolhido do Senhor, espera. Espera o tempo de Deus se cumprir na tua vida. Que tu vai ver o que é que o Senhor vai fazer na tua vida. Aqui, os planos, o propósito de Deus com o Filho dele, Jesus, tudo foi cumprido. Tudo que Jesus passou foi pelo um propósito de Deus, do Pai dele. Ele sofreu perseguição, ele sofreu tentação, o inimigo veio e tentou, o inimigo tentou, ofereceu a Jesus para ele desistir, né? Daquilo tudo, e mostrou lá coisas lá para Jesus, dizendo que tudo aquilo poderia ser dele, sabendo que aquilo tudo ali já era de Jesus. E mesmo assim ele foi tentado, mesmo assim ele foi perseguido, ele foi chicoteado, ele foi maltratado. Mas enquanto os planos de Deus não aconteceu na vida dele, ele estava ainda fazendo a vontade do Pai. Enquanto ele estava fazendo a vontade do Pai, o Pai estava trabalhando sobre a vida dele. Ninguém pode impedir os planos de Deus na tua vida, meu irmão, minha irmã. Ninguém. Enquanto o Senhor Jesus está te preparando, te capacitando para aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Porque antes do Senhor entregar algo nas tuas mãos, enquanto os propósitos dele não se cumprir na tua vida, as promessas que ele te fez, ele está te preparando e te capacitando. E os levantes é grande, as tentações é grande, as perturbações é grande, as pelejas é grande, mas o Senhor está ali, ó, na tua direção, sobre a direção de tudo da tua vida. E na hora certa, no momento certo, as bênçãos do Senhor vai ser derramada sobre a tua vida. Amém, meus irmãos? Tomou posse da palavra da parte do Senhor? Glória a Deus. Que Jesus continue abençoando a vida de vocês. Que tudo que o Senhor, tudo aquilo que vocês têm buscado da parte de Deus, continue orando, continue buscando. Eu oro a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu sei que tem alguém que me pediu oração para uma neta. Que o Senhor Jesus está cuidando da tua neta, minha querida. Se for um milagre que você está pedindo da parte de Deus, no tempo do Senhor vai se cumprir. Se for uma libertação, o Senhor vai entrar com cura na vida da tua neta. Nada é impossível, viu, para o nosso Deus. Continue clamando pelo Senhor. For pela uma cura, pela uma libertação, pela vida da tua neta. O Senhor é na tua vida, viu, na tua casa. E tudo que você está buscando da parte de Deus, creia, viu, que o Senhor vai fazer. Porque Ele é fiel. Nada é impossível para Deus. Eu já vivi, minha irmã, milagre vivo, milagre da parte de Deus. Já teve cura na minha casa, na minha família. Então creia na tua cura, creia na cura da tua neta, creia na libertação da tua casa. Que o Senhor está trabalhando, minha querida, ao teu favor, viu? Que o Senhor Jesus abençoe sua família, tua casa. Que Ele continue cuidando de cada um de vocês. Amém? Que o Senhor Jesus proteja a vida de cada um de vocês que é inscrito neste canal. Que o Senhor Jesus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Fica com Deus, meus irmãos.